Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o programa Eu Creio na Pregação, programa da Igreja Batista Central na cidade de Feira de Santana. Eu estou aqui hoje com um presente para a sua vida. É um seminário que estamos começando agora, o seminário que tem por título Sejam Meus Imitadores. E enquanto eu estiver aqui falando, você também vai estar visualmente contemplando alguns slides que irão abrir a sua compreensão. Então, mais ou menos assim. Então perceba, este é o título, Seminário Sejam Meus Imitadores, baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 1. Então, capítulo 11, versículo 1, é o seminário ministrado por mim, pastor Wellington Andrade, pastor da juventude da Igreja Batista Central, onde também temos um seminário, um seminário na igreja chamado IBGA. Então, se você mora em Feira de Santana e quiser aprofundar o seu conhecimento bíblico, você também pode estar fazendo o IBGA. Então, vai aqui uma primeira pergunta. Você é uma imitação de Cristo? Você imita a Cristo? Nós temos que parar um pouco para pensar naquilo que Paulo disse. Olha, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A questão é, será que esta era uma forma orgulhosa, presunçosa do apóstolo Paulo? Será que eu não tenho autoridade para dizer, sejam meus imitadores? Olha, naquilo que eu imito a Cristo, olhe para mim. Claro que nós temos. Nós temos que fazer isto, porque nós somos a carta, e a carta passa uma mensagem. Então, uma outra pergunta para nós é esta aqui. Se não imitamos a Cristo, a quem estamos imitando? Se dizemos que somos seguidores de Cristo e não imitamos a Jesus, a quem nós estamos imitando? Todos nós estamos sendo guiados por alguém ou por alguma coisa. Tem gente que é guiado pelo medo, tem pessoas que são guiadas pela raiva, tem outras pessoas que elas têm os seus ícones, os seus modelos, os seus referenciais. E muitas vezes esses referenciais, eles estão longe do padrão de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que imitar a Cristo. O apóstolo, ele diz, João, ele diz assim, olha, quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Então, aqui vai a nossa primeira ministração de hoje, desse seminário, e essa primeira ministração é esta aí, de perseguidor da igreja a seguidor de Jesus. Nós vamos estudar a vida deste homem, o apóstolo Paulo, um homem que foi chamado para o Senhor, para levar a palavra de Deus como um vaso escolhido. Mas nós precisamos conhecer o passado deste homem. Então vamos lá, o seu nome. Então o seu nome, o primeiro nome é Saulo. E você sabia que Saulo vem justamente de Shaul, vem de Saul, né? Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Então, em homenagem a Saul, seus pais colocaram o nome do apóstolo Paulo, Saulo, que vem justamente de Saul. Ele tinha um outro nome. O segundo nome era Paulo. Este era o segundo nome. Então, o primeiro nome, o nome hebraico é Saulo, e o seu nome romano é Paulo. O apóstolo Paulo. Você vai ver que depois o apóstolo Paulo até parece que o nome dele, Saulo, parece que lembrava o passado dele, porque nas suas cartas ele prefere ser chamado por Paulo. Então vamos continuar. A Bíblia, ela não esconde o passado pecaminoso de Paulo antes da sua conversão. A Bíblia fala que Paulo era um cego espiritual. E a Bíblia não faz questão de esconder o passado dele. E nós vamos ver um pouquinho do que o próprio apóstolo Paulo relatou sobre o seu passado. Nunca devemos esquecer
esta origem do apóstolo Paulo. Então, vamos ouvi-lo, vamos ver, vamos acompanhar alguns textos da palavra de Deus. Olha só, presta atenção aí. Atos 22:4, ele diz: persegui os seguidores deste caminho até a morte. Não apenas Estevão, viu? Ele perseguiu vários até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. O apóstolo Paulo, ele era um terrorista. Ele causava terror nos cristãos. E olhe que a Bíblia diz que ele mesmo, testemunhando, ele disse: eu fazia isto julgando estar fazendo um favor a Deus. Então, vamos para um outro texto aí. Olha só, Atos 22:5. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então nós vemos aí também o apóstolo Paulo dizendo que se colocou como voluntário para a maior autoridade religiosa de Israel, para o sumo sacerdote, para o sinédrio, que era composto por 71 homens religiosos. E ele disse: olha, eu quero acabar com este caminho. Porque a Bíblia diz que a perseguição começa em Jerusalém e os discípulos, eles se dispersam. E o apóstolo Paulo está disposto não apenas a perseguir ali dentro de Jerusalém, mas ele quer perseguir também uma colônia que se formou lá em Damasco, na Síria. Cerca de 240 quilômetros. E ele se coloca à disposição. Nós vamos continuar lendo alguns textos da palavra, porque é o próprio apóstolo Paulo que está falando da sua origem. Vamos lá. A sua origem na religião. Atos 26, melhor dizendo, 9 e 10. Olha só o que é que diz. Eu estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Ele estava convencido. O Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos da prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Veja que é o plural, contra eles. Não foi só Estevão que foi morto, foram vários. O apóstolo Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja do Senhor. Ele disse que não se achava digno de ser chamado discípulo de Cristo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Vamos ainda ler 1 Coríntios 15:9. É só o apóstolo Paulo que está relatando o seu próprio passado. Olha só o que diz. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Vamos para outro. Olha o que diz, Filipenses 3:6. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Quer dizer, na sua religião ele era zeloso, mas ele era sem entendimento. E ele diz que quanto à justiça que há na lei, não a justiça que vem da fé, mas a justiça da lei, ele era irrepreensível. Mas esta justiça, ninguém pode ser justificado com essa justiça diante de Deus, a não ser a justiça da fé. A palavra do Senhor nos diz que ainda, além de Filipenses 3:6, olha só o que ele diz, Gálatas 1:13 e 14. Vocês ouviram, o apóstolo Paulo ainda falando, qual foi o meu procedimento no judaísmo quando persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então o apóstolo Paulo, ele continua a dizer que ele perseguiu sim a igreja de Cristo com grande violência. E ele era extremamente zeloso, um zelo sem entendimento. Vamos continuar ouvindo o que o apóstolo Paulo fala do seu passado. Olha só, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, então, ele foi esse grande perseguidor. Agora vamos continuar percorrendo o passado deste homem que nós vamos estudar aqui nesta série. Vamos ver o ambiente do seu nascimento e da sua infância. Vamos lá. Então acompanha aí. Olha onde ele nasceu. Ele nasceu aí em Tarso, na Cilícia, hoje, atual Turquia. Na época, Tarso, ela tinha cerca de 300 mil habitantes, a cidade onde o apóstolo Paulo nasceu. A Bíblia diz que
os pais, né, do apóstolo Paulo, eles não viveram em Jerusalém, a Bíblia só fala do parentesco de Paulo em Jerusalém, uma irmã do apóstolo Paulo que morava em Jerusalém, mas os pais do apóstolo Paulo estavam morando lá em Tarso, né, porque você sabe que houve a diáspora, a dispersão dos judeus. Vamos lá. Então, olha só o que ele diz ainda do seu passado. Mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então você percebe aí que o apóstolo Paulo, ele nasceu na Cilícia, lá hoje é a atual Turquia. O apóstolo Paulo, ele é de Tarso, na Cilícia, né? Cerca de 300 mil habitantes. Ele diz, olha, é uma cidade que não é pouco célebre, é uma cidade importante, 300 mil habitantes naquela época. Então vamos continuar. Ele diz que também é um cidadão romano. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos aqui para o que o apóstolo Paulo diz sobre a cidadania romana. Vindo o comandante, perguntou-lhe, dize-me, és tu romano? Respondeu ele, sou. Tornou o comandante, eu por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão. Paulo disse, não, eu sou desde nascimento. Então veja que o título de cidadão romano, o apóstolo Paulo tinha desde o nascimento. E vamos aí para alguns direitos dos cidadãos romanos. Então ele podia fazer uso dos direitos e privilégios garantidos pela lei romana em todo o império. Ele não podia de forma nenhuma estar sendo julgado publicamente sem crime algum, coisa que se a pessoa não fosse um romano era muito fácil fazer isso. O próprio Jesus é um exemplo disso. Isenção de certas formas de punição, tudo isso era o título de cidadão romano e era muito caro. E mais uma longa lista de privilégios. Então você sabe que o apóstolo Paulo ele sabe usar muito bem esse título de cidadão romano, inclusive quando ele vai pregar o evangelho. Algumas vezes que quiseram surrá-lo, ele vai justamente apelar. Vocês podem bater um cidadão romano? E é por isso que no seu julgamento ele vai apelar para César. Ele vai ser julgado. Então, porque quem tinha o título de cidadão romano tinha esses privilégios. Provavelmente os pais, né, do apóstolo Paulo. Paulo, ele era um fazedor de tendas. Provavelmente o apóstolo Paulo aprendeu com os seus pais a fazer tendas e os seus pais trabalhavam para o Império Romano. E aí o apóstolo Paulo consegue, desde a sua infância, esse título importantíssimo, que é o título de cidadão romano, que lhe dava alguns privilégios que ele acabou usando bem para pregar o evangelho. Vamos lá. Seus pais eram judeus, preste atenção. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Então, o apóstolo Paulo ele era da tribo de Saul, né? Por isso que o nome dele é Saulo, Saulo, veio do mesmo nome, e você percebe aí também que ele era da religião dos fariseus. Então era um homem extremamente zeloso. Vamos continuar o que diz a palavra sobre a sua formação. Então, a formação básica de todo menino judeu. E aí a gente aplica também ao apóstolo Paulo, porque era assim que na época os judeus criavam seus filhos. Vamos lá. Qual foi a formação recebida? Então, primeiro, a formação dos judeus é na casa dos pais. Não transfere para a escola, não transfere para a sinagoga, primeiro é na casa dos pais. Então, depois, o apóstolo Paulo estudou na sinagoga do bairro. Né? Uma sinagoga só podia abrir se tivesse quórum. Né? O quórum era 10 homens. Tinha que ter 10 homens, se tivesse só mulheres, não podia ter uma sinagoga judaica. Então, o apóstolo Paulo estudou, ele também frequentou a sinagoga, como também a escola da sinagoga. Tudo isso em Tarso. Então, essa foi a sua formação básica recebida. E olha lá o que ele estudava. Primeiro, ele era alfabetizado, aprendia a ler e a escrever, estudava a lei de Deus e a história do povo. Você sabe que a lei de Deus é a Torá, é o ensino, é o Pentateuco, e também estudava a história do povo. Aprendia as orações e também o apóstolo Paulo, naquela cultura grega, ele também absorveu essa cultura que também era ensinada ali, não apenas a tradição dos seus pais. Então, vamos lá. Paulo recebeu também uma formação superior em Jerusalém. Então, veja só que agora, quando o apóstolo Paulo ele completa certa idade, ainda adolescente, ele é enviado de Tarso, na Cilícia, hoje a atual Turquia,
ele vai para Jerusalém. A questão é, se os pais estão em Tarso, ele vai ficar aonde? A Bíblia diz que ele tinha uma irmã lá que morava em Jerusalém. E ele vai estudar. E ele vai estudar nada mais, nada menos do que nos pés do homem chamado Gamaliel, o grande mestre. O grande mestre Gamaliel. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas educado nesta cidade, Jerusalém, aos pés de Gamaliel, instruído segundo o rigor da lei, zeloso por Deus, assim como todos vós sois neste dia. Então o apóstolo Paulo teve esse ensino superior fortíssimo, e a sua provável morada, que você está vendo aí em Atos 23:16, lá está escrito, e o filho da irmã de Paulo. Então veja que aí tem um sobrinho do apóstolo Paulo. Provavelmente o apóstolo Paulo, ele morou na casa desta irmã dele ali em Jerusalém. Então, como é bom, né? Nós começamos a história com começo, meio e fim. Né? Nós temos que ter o começo. Antes, tem que ir na origem. E é isso que nós estamos fazendo nesse seminário. Levando você à origem, ao começo de tudo. E aí depois o meio e o fim. Vamos continuar conosco. Olha só. O estudo superior aos pés de Gamaliel, o que era que abrangia? Vamos lá, preste atenção. A lei de Deus, chamada Torá, né, sendo que ele já tinha um modo básico lá na casa dos seus pais. A tradição dos antigos, chamado Halaká, para os judeus. A história do passado descrita nas escrituras, chamado Hagadá. E também as regras do Midrash, da Midrash, melhor dizendo, que são as regras de interpretação que os judeus estudavam. Então, a lei de Deus, a tradição dos antigos, a história do passado descrita nas escrituras e as regras da Midrash foi o que o apóstolo Paulo aprendeu no seu ensino superior. Qual a profissão deste homem? Qual a profissão do apóstolo Paulo? Ele vai encontrar um casal chamado Áquila e Priscila, e a Bíblia vai dizer claramente que ele tinha a mesma profissão de Áquila e Priscila, que eram fazedores de tendas. Vamos lá para o que diz a palavra de Deus. E percebendo que tinham a mesma profissão, que profissão? Se você ler aí o contexto, você vai ver que ele era fabricante de tendas. O apóstolo Paulo, ele era um fabricante de tendas. Então, as línguas que o apóstolo Paulo falava. Você fala quantas línguas? O apóstolo Paulo não era um despreparado. Vamos ver quantas línguas este homem falava. Vamos lá. Grego, nós podemos ver, acompanhe comigo. Hebraico, aramaico e latim dos romanos. E eu costumo dizer que de quebra ele ainda falava línguas estranhas. É ele mesmo que diz. Ele disse, olha, eu falo em língua mais do que vós, mas eu prefiro falar 5 palavras inteligível do que 10.000 que ninguém entenda. Então, veja o preparo deste homem. Falava o grego, falava o hebraico, falava o aramaico e falava o latim dos romanos. Você vai ver isso no nosso estudo, que chega um momento que ele está na escadaria lá da fortaleza de Antônia, que ele vai começar a falar em hebraico. Ele muda de repente do grego para o hebraico e todo mundo, a Bíblia diz que faz um silêncio horroroso lá, porque as pessoas ficam encantadas com o saber do apóstolo Paulo. Vamos continuar. Então, o livro de Atos é o relato da expansão da igreja. O livro de Atos é, na verdade, um livro sobre missões. Quer aprender sobre missões? Leia o livro de Atos. Então, este livro relata a expansão da igreja, a igreja se espalhando, né? Porque o Senhor mandou que a igreja se espalhasse. E muitas vezes a gente vai ver no texto que eles não foram voluntariamente. Foi a perseguição, né? Foi aquele ambiente de perseguição que fez com que os discípulos se dispersassem. Vamos continuar. Então, a ascensão de Jesus. Vamos aqui para o início do livro de Atos. Preste atenção comigo. A ascensão de Jesus. Homens galileus. A Bíblia fala que quando Jesus ele subiu ao céu, depois de 50 dias, 40 dias aqui na terra, 40 dias que ele aparecia e sumia, 40 dias aparecia e sumia, né? Ele, depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele sobe e some nas nuvens, e 2 anjos aparecem nos céus e dizem, homens galileus, por que estáis olhando, contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então, o Senhor Deus, ele sobe, como ele tinha dito, mas ele mandou
que a igreja perseverasse em oração. Ele disse, olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vamos ver se a igreja obedeceu. Lembre-se, quando Jesus ele foi visto por cerca de 500 pessoas, mas lá no cenáculo só tem 120, isto é, 380 deram fora. 380 não esperaram, né? Porque a Bíblia diz que lá no cenáculo só tinham 120, mas quando ele subiu, ele foi visto por cerca de 500 pessoas. Vamos lá, vamos continuar. Todos estes, está escrito aí, ó, todos estes perseveravam unânimes em oração, os 120, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí você vai ver o nascimento da igreja como corpo de Cristo, porque a igreja ela já tinha nascido de forma embrionária lá em Cesareia de Filipos, quando Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Mas a igreja é corpo, e o corpo sem o Espírito, ele na verdade está morto. Então a igreja de forma embrionária nasceu lá com Jesus em Filipos, dizendo a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é a sua afirmação, que eu sou Cristo, sobre mim mesmo, eu edifico a minha igreja. Agora aqui, o Espírito vem, quando o Espírito vem, se a igreja é corpo, então o corpo recebe vida. A igreja sem o Espírito está morta, porque ela é corpo. E aqui em Pentecostes a Bíblia diz que nasce a igreja, e aqueles 120 são inflamados pelo poder do Espírito Santo, e eles começam a pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, olha só, o avivamento ele sempre vem do céu, veio do céu um som como de um vento, impetuoso, encheu toda a casa onde estávamos assentados. E a Bíblia diz que de repente eles viram como que línguas de fogo repartindo cair sobre eles. E ali a Bíblia diz que era a festa do Pentecostes, havia várias pessoas de diversas nacionalidades ali representadas em Jerusalém, e 9 horas da manhã, de repente, eles começam a ouvir um barulho, e o barulho sai daquele cenáculo e começa, agora nas cabanas, nos hotéis, nas casas que estão ali, começam a ouvir, mas como é que pode? Que barulho é esse? 9 horas da manhã, já estão bêbados? 9 horas da manhã? Estão de ressaca. E o apóstolo Paulo, antes medroso, o Espírito de Deus dá uma intrepidez e ele sai e diz, olha, varões, nós não estamos bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo aqui é a profecia se cumprindo, quando o Senhor Deus disse através do profeta Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E a Bíblia diz que ali o apóstolo Pedro, ele intrépido, usado pelo Espírito de Deus, faz o seu grande sermão, onde 3.000 pessoas agregam a igreja do Senhor naquele dia, compungindo-se em seus corações e perguntando, varões, o que faremos para herdar a salvação? Creiam no Senhor Jesus Cristo e virá um tempo de refrigério para as vossas almas. E a Bíblia diz que não eram mais 3.000, eram 5.000, assim a igreja começou a crescer. Vamos acompanhar alguns slides aí? Então desce ali, né, a completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam. Então, inflamados com o poder do Espírito, os apóstolos agora estavam incendiando Jerusalém, as chamas do Espírito Santo espalhando, como disse Jesus, agora em toda Jerusalém. E a crescente popularidade da igreja, diz a Bíblia, lá em Atos capítulo 2, 47, que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha, a igreja tinha simpatia do povo, a igreja não era antipática. A igreja, ela não apenas fazia um trabalho espiritual, mas ela também fazia um trabalho social maravilhoso. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos continuar lendo alguns textos aí para facilitar a sua compreensão. Diz, quando estavam juntos os crentes da igreja primitiva, eles estavam comprometidos com algumas disciplinas. Olha só, o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. Essa comunhão aí você pode colocar como adoração, certo? Porque senão ela já ficaria ali como sinônimo do partir do pão. Então, na verdade, é ensino, a adoração, o partir do pão, que é a comunhão, e as orações. Olha só a igreja sendo edificada no temor do Senhor. Agora, você vê que a Bíblia diz que os que criam eram batizados,
E não eram poucos, né? 3.000, daqui a pouco 5.000, e a cada dia o Senhor ia agregando aqueles que iam salvar. Só que a morte de Jesus, né, pelo poder religioso, teve um efeito contrário. Eles pensavam que matando Jesus, tudo estava resolvido. E agora, não. Agora, aquela chama se espalha e o efeito contrário da morte de Cristo, né, o sangue de Jesus, a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu para gerar muitos filhos. Um só gerou vários filhos. Eu e você somos filhos de Deus, porque Jesus é o grão que caiu na terra e morreu para gerar outros grãos, para dar muitos frutos. E nós louvamos a Deus porque nós somos fruto do trabalho da cruz. Agora, o poder religioso pensava que ao eliminar Jesus numa cruz estava tudo resolvido, mas não, pelo contrário. Agora, o Pai, a Bíblia diz que envia o seu Espírito, e o seu Espírito começa agora um novo tempo, e neste novo tempo é o próprio Jesus aqui na terra, operando maravilhas e sinais, a continuidade do trabalho de Jesus através da igreja, a formação da igreja. Mas vamos continuar vendo alguns slides, e você vai ver que a perseguição começa, e aí que entra no cenário o homem que nós estamos estudando hoje, o apóstolo Paulo, nesse seminário, sejam meus imitadores. Vamos lá. Então, perceba aí que a morte de Jesus, eles achavam que estava tudo acabado, mas não estava tudo acabado. Então, o evangelho estava ameaçando o poder religioso constituído da época, e eles começam agora a parar. Porque assim, religião, gente, religião, nunca Jesus criou religião. Religião está no mundo para atrapalhar, certo? A própria palavra religião, religare, né, do latim, religare é ligar algo que se quebrou. Então, na verdade, a gente sabe que o que se quebrou foi o relacionamento com Deus. E nenhuma religião tem esse poder. Que presunção é essa da religião de religar? Religar coisa nenhuma. Toda religião é babel, é confusão. O evangelho, meu amado, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. O véu não foi rasgado de baixo para cima, foi de cima para baixo. A obra é de Deus. A obra é do Senhor, religião só atrapalha. Então não sou religioso coisa nenhuma, eu sou um discípulo de Cristo Jesus, eu sou do Evangelho. Nós temos que entender isto, acabar com essa tradição religiosa, porque muitas vezes nós estamos presos, prendendo o próprio Deus dentro das páginas da Bíblia. Nós temos que entender que nós estamos vivendo um novo tempo, a palavra de Deus tem que ser respeitada, mas nós não podemos de forma nenhuma pensar que o Senhor Deus ele não age em nossos dias. E a religião é assim, a religião se incomoda com a obra do Espírito. E a palavra do Senhor nos diz agora, amados, que o poder religioso está incomodado porque está perdendo muitas pessoas. Inclusive, alguns líderes religiosos estão se convertendo ao Evangelho. Mas vamos continuar aqui. Você vai ver aí o início da perseguição. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Olha só, eles queriam matar Pedro e João. Eles queriam matar, mas a Bíblia diz que o conselho do sábio Gamaliel disse, olha, não façam tal coisa, não façam isto. Ele diz aí, em Atos capítulo 5, versículo 39, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Então Gamaliel disse, olha, não, ninguém vai matar ninguém não, porque eles queriam matar Pedro e João. Mas a Bíblia diz que eles apenas deram uma surra, E você sabe qual foi a reação de Pedro e João? Nós vamos ver nesse instante. Agora, tem pessoas que pegam esse texto aí para usar para seitas hoje. Ah, deixa aí, olha, não viu o que foi que Gamaliel disse? Se essa obra é de Deus, deixa aí. Não, não é assim não, meu amado. Isso aqui se aplica àquela época. Não se aplica a você ver a heresia e dizer, deixa aí. Não, nós temos que combater a heresia. Então esse texto aqui não vem a refutar de forma nenhuma, não vem a respaldar, melhor dizendo, que nós não podemos falar das seitas, porque a Bíblia diz que nós devemos falar. Aqui, no caso específico, Gamaliel disse, olha, gente, deixa isso aí, porque se essa obra é de Deus, nós podemos estar lutando contra Deus. Mas vamos lá, olha o que vai acontecer, a reação dos apóstolos. Lembra que eu disse que não mataram por causa do conselho de Gamaliel, mas deram uma surra. Vamos ver a reação dos apóstolos? Olha só o que diz a palavra. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Olha que coisa incrível, eles receberam uma surra e eles saíram alegres. Saíram alegres porque eles disseram, olha, nós somos dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Oh, meu amado, como nós precisamos disto hoje?
Como nós precisamos disto hoje, cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, que na verdade possam honrar o nome de Jesus e possam cumprir o que Jesus disse: olha, quando te perseguirem, fiquem alegres, porque perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Se perseguiram o mestre, vai perseguir você também. Agora, muitas vezes, porque do nosso modo aguado de ser cristão, o nosso modo insosso, o nosso modo sem gosto, deixamos de ser sal do mundo, deixamos de ser luz da terra, deixamos de ser nuvem com água, deixamos de ser árvore com fruto. E aí, meu amado, não tem perseguição nenhuma, porque não faz diferença mesmo. Perdemos o gosto. Estamos nos ambientando como a rã, quando você coloca numa chaleira ou numa panela com água geladinha e esquenta o fogo brando, a rã morre contente, cozida e contente. É assim que a igreja está hoje, cozida e contente, alegre, sem perceber que a temperatura já mudou e muitos estão morrendo com aquilo que nós chamamos até bênção, porque a igreja, ela se ambientou com o mundo, não está fazendo diferença. Mas vamos lá, quero que você continue acompanhando alguns slides, acompanhe comigo agora. Então, não havia um lugar que um cristão pudesse se sentir seguro ali em Jerusalém. Não havia um lugar. Havia uma grande perseguição e agora eles começam a se dispersar. E diz a palavra do Senhor, amados, que o primeiro a ser perseguido ali dentro, que vai ser também o primeiro mártir da igreja cristã, é Estevão. Era preciso tomar medidas agressivas para conter a praga dos nazarenos, né? Era assim que era chamado os seguidores de Jesus, os nazarenos, os do caminho. Então aí nós vemos este homem, né, da sinagoga dos libertos, um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, e este homem, ele falou duas coisas basilares para o judeu. Ele foi falar da lei e ele foi falar do templo. Mas para que ele foi falar da lei e do templo? Quando ele disse que o eixo que gravita a salvação não é a lei nem o templo, que é Cristo, aí, meu amado, eles não concordaram. Eles não concordaram com a mudança de eixo. A mudança de eixo, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não é pela lei. Deus não está preso dentro de um templo. E aí, a Bíblia diz que agora levam Estevão para fora da cidade e ali o apedrejam. E quem está apoiando todo este trabalho? Justamente aquele jovem de 28 anos de idade, agora provavelmente o apóstolo Paulo. Mas Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Interessante é que sempre que a palavra de Deus nos diz que Jesus está à direita de Deus, nos outros textos sempre diz que Jesus está sentado. Mas agora, quando mexe com o servo de Deus, a Bíblia diz que Jesus se coloca em pé. Preste atenção, olha lá. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quer dizer, quando você mexe com o povo de Deus, o Senhor Deus se levanta do trono para fazer justiça. E ali, o apóstolo Paulo, que estava agora segurando as roupas dos apedrejadores, a Bíblia diz que os aguilhões de Deus começou a mexer em sua mente. Então, o primeiro mártir cristão é Estevão. Olha só o que foi que Tertuliano, um dos pais da igreja, falou: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais persegue, mais você vê a qualidade. Onde não há perseguição, geralmente você não vê muita qualidade. A qualidade você vê quando... Porque quem não é, no meio da perseguição, não vai dizer que é. Então já cai fora. Se bem que, na verdade, nós temos que olhar que é a qualidade que vai gerar a perseguição também. Não é só a perseguição que gera a qualidade. A qualidade também. Quanto mais formos crentes de verdade, a perseguição ela vai surgir. Mas vamos continuar aqui. A oposição vai aumentar, perceba aí comigo. Então, e também Saulo consentiu na morte dele. Olha só, o apóstolo Paulo consentindo com a morte de Estevão. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, olha só, o Senhor Deus disse lá em Atos 1:8,
que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos do poder, e eles receberiam o dinamite, o poder do Espírito de Deus, e eles seriam testemunhas. E eles não foram. E agora em 8:1, então em Atos 1:8, o Senhor manda ir. Então depois de 8:1, em 1:8 o Senhor manda. Agora em 8:1 eles estão indo, mas eles não estão indo voluntariamente, eles estão indo por causa de uma perseguição. Então aquela perseguição acabou sendo usada também para os propósitos de Deus. Vamos continuar aqui, nosso tempo já se aproxima. Os discípulos são obrigados a se espalhar. Então há a dispersão, chamado também de diáspora, e muitos desses cristãos foram também para uma colônia de cristãos ali na cidade de Damasco, a 240 quilômetros, lá na Síria. A Síria, justamente a Síria aí hoje, onde tem toda essa perseguição aí, inclusive também da Irmandade muçulmana, né? A Irmandade islâmica, melhor dizendo. Então, a expansão do evangelho para fora de Jerusalém. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, olha só, os judeus, sendo dispersos, pregavam a palavra. Interessante que mesmo aqui, eles estão pregando a palavra só para os judeus. Só para os judeus que já estão em outros lugares, certo? Então, mesmo saindo de Jerusalém, eles só pregam para os judeus. Mas vamos continuar. Então, Paulo, ele assola a igreja, você vai ver aí, ó. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Interessante que esse respirava aí, no original, respirava é o respirar de um touro resfolegante. Já viu um touro resfolegante na arena? Um touro resfolegando. Então é isso que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Paulo era como um touro na arena. Ele quer procurar. Você sabe que o touro na arena, o que é que o touro ele precisa? Ele precisa de uma querência, né? Você sabia que a palavra querência, a querência é um lugar imaginário onde o touro encontra e se sente seguro. Então o papel do toureiro é não deixar que o touro encontre a querência. Porque se o touro encontrar a querência, ali é o terreno dele. Ele se sente seguro. Então o toureiro tem que desestabilizá-lo. Porque se o touro se sente seguro, aí vai ficar difícil. Então os toureiros sabem disso, é a querência. Ele quer desestabilizar o touro para que ele... E agora esse touro aqui está bravo. O touro está bravo demais. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui? Então o apóstolo Paulo se dirige às autoridades religiosas, pega cartas e agora vai, cartas das autoridades, né, lá do Sinédrio, maior tribunal religioso lá de Israel, e ele vai agora, né, com essas cartas, são cartas de extradição para quer encontre homens, mulheres, crianças que sirvam ao Senhor, arraste até Jerusalém. Imagine, 240 quilômetros, arraste para ser julgado, blasfeme, ou você nega a Cristo ou você morre. E este homem, ele vai agora, e a Bíblia fala que ele era como um touro resfolegante. Saulo, semelhante a um touro selvagem. Saulo, mas alguém vai te amansar, viu? Então é assim, se você tem um parente muito bravo, seu marido, alguém muito bravo, pode ficar tranquilo, viu? Deus tem um aguilhão para ele, viu? O aguilhão de Deus é muito difícil alguém lutar com ele. Ele amansa, viu, o touro? Então, talvez eu esteja falando para o próprio touro agora. Cuidado, viu? Cuidado, porque o Senhor disse, olha, touro, você vai se furar todo comigo. Ou você se rende, ou você vai se furar todo. Mas vamos lá, vamos acompanhar o touro resfolegante. O preparo de uma estratégia agressiva. Olha só, de Jerusalém até Damasco são 240 quilômetros. Lá na Síria, ele vai sair de Jerusalém, Israel, vai lá para a Síria, 240 quilômetros, para perseguir a igreja. Só que de repente, gente, a viagem vai ser interrompida. O Senhor não mandou zap, não mandou telegrama, não ligou para ele, nada disso. Porque assim o Senhor, os encontros de Deus são assim. Ele não manda aviso, coisa nenhuma. Então nós estaremos agora aqui falando deste milagre, né? Porque o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a conversão. O maior milagre não é o paralítico andar, não é o cego ver, não. O maior milagre é a conversão, é a mudança da natureza. Porque se o Senhor cura um paralítico e ele não se converte, ele vai para o inferno.
mesmo sendo curado aqui na terra. Mas quando o Senhor transforma o coração, este homem, meu amado, quando ele parte desta vida, ele vive para sempre com o Senhor. João Batista não fez nenhum milagre, está escrito. O maior homem, nascido de mulher, nunca fez o milagre, porém, anunciou Jesus. Abraão, pai da fé, nunca fez o milagre. Davi, nunca fez o milagre. Homem segundo o coração de Deus. Mas eles foram o milagre de Deus. E eles anunciaram a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Olha só. Existe no livro de Atos 3 relatos da sua conversão. Em Atos 9, 3 e 8, em Atos 22, 6 a 11 e em Atos 26, 11 e 20. 3 relatos da conversão do apóstolo Paulo para você ver que a conversão do apóstolo Paulo foi muito importante. Então você percebe aí também a iluminação celestial. De repente a Bíblia diz que indo ele, olha só que a Bíblia fala que foi ao meio-dia, gente, ao meio-dia no deserto. Então quer dizer que ele tem pressa. Quando ele vê os portões de Damasco, quando ele está chegando, de repente, brilhou do céu uma luz tão forte. Ali não foi simplesmente uma visão, como a pessoa tem hoje uma visão espiritual. Não, ali foi o Cristo ressurreto. Tanto é que ele não aguenta, ele não suporta ver, porque ele fica cego naquele instante. E a Bíblia diz que Paulo caiu. Às vezes algumas pessoas dizem, caiu do cavalo. Não, a Bíblia nunca relata cavalo na história, mas vamos supor, vamos lá. Qual o problema? Não tem problema se ele tiver de cavalo também. Mas a Bíblia fala que ele caiu. E quando ele caiu, meu amado, ali o Senhor Deus começou a operação. E um dos textos que o Senhor fala para ele, disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Você sabia, meu amado, que o aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro que o toureiro usava, que o vaqueiro usava contra o touro teimoso? Deus está dizendo, olha, eu sou o toureiro e você é o touro. Eu quero dizer, seu touro selvagem, ou você amansa ou você vai se furar todo. E o aguilhão começou desde quando ele matou o seu companheiro Estevão. E Estevão ali testemunha dizendo, eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus está ao lado, em pé, à direita de Deus. Ali desestruturou totalmente o apóstolo Paulo, era o aguilhão na mente do apóstolo Paulo. E agora aqui nós vamos continuar vendo essas imagens. Olha só a iluminação celestial, o apóstolo Paulo agora... Está escrito, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe vai trazer dor. Olha, Paulo, lutar contra o aguilhão, é isso aí. É isto aí, você está lutando, você vai se furar todo o seu touro selvagem. Touro, você está lutando é comigo. E o apóstolo Paulo, ele faz 2 perguntas maravilhosas. Quem és tu, Senhor? Identifique-se, eu quero saber quem é o Senhor. O que queres que eu faça? Esta é a pergunta que todos nós devemos fazer. Quem é o Senhor? Eu quero te conhecer, eu quero a tua identidade. E o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é o teu plano para a minha vida? Foi essa a pergunta do apóstolo Paulo. Olha só, gente, por que é que a conversão precisa ser traumática? Porque a maioria das pessoas que se convertem é só quando recebe um baque. A gente vê aí também, ó, este homem que foi um goleiro aqui no Brasil, de um time muito famoso, que diz que agora é convertido. Ninguém duvida da conversão dele. É uma questão pessoal. Mas eu estou dizendo, por que a gente só se converte na paulada? Por que tem que acontecer isso? Por que nós não nos convertemos nos momentos bons? Precisamos sempre aprender com as porradas. E aquelas porradas acabam nos levando ao afunilamento onde nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, Paulo entendeu verdadeiramente o significado da conversão. Foi o apóstolo Paulo que falou por muitas vezes sobre a conversão. Que o próprio Jesus falou que a conversão é o nascer de novo. Então a graça de Deus, ela produz esse novo começo. A velha criatura some, aquele perseguidor vai sumir. E o Senhor disse, olha... Eu agora faço de você um vaso escolhido. Então a conversão é o ponto de partida para a nova vida em Cristo. Por muito tempo, as igrejas diziam que a conversão era o ápice, era o ponto maior e também o ponto de chegada. Não, a conversão sim,
é um ponto dos mais importantes, mas ela é só a partida. É um ponto de partida. É o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, na conversão, a vida ganha novo sentido. Enquanto nós nos convertemos, nós existimos. Depois da conversão, nós passamos a ter vida. A vida passa a ter sentido. Então, a conversão não é um toque de verniz religioso para você ter o título de cara de pau. Não. A conversão, ela é genuína, verdadeira, ela é operada no coração e ela é feita por Deus. Pode o etíope mudar de pele? Pode o negão mudar a sua cor? Assim também vocês não podem fazer o bem sendo maus. Vocês precisam voltar-se para Deus. Então, é o Senhor que opera esta conversão, é o Senhor que opera esta mudança. Então, a conversão implica em uma radical mudança. Não é moda, é mudança de vida. Não é moda, é mudança interior, certo? Então, a revelação de Jesus Cristo é um derramar de luz na vida do apóstolo Paulo. Agora aquele homem arrogante, aquele homem cheio de si, aquele homem que se achava, está cego e precisa ser guiado pelos outros até a cidade de Damasco. Então a Bíblia diz que ali, levante-se e entre na cidade e lá dirão a você o que você deve fazer. Então o apóstolo Paulo é guiado até a cidade e lá o Senhor Deus, como ele trabalha dos dois lados da linha, ele também falou para um discípulo dele lá em Damasco, chamado Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, vai à rua chamada direita. Lá você vai encontrar na casa de Judas um homem chamado Paulo. Ele está orando. Mas, Senhor, Deus, o Senhor está desinformado. O Senhor não está atualizado. O Senhor não está nas redes sociais. Eu quero dizer que esse homem tem perseguido a tua igreja. O Senhor disse, Ananias, sou eu que estou mandando. Eu sei muito bem quem é ele. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. E a Bíblia diz, e Ananias foi. Quando Deus manda você fazer uma coisa, pode fazer, porque ele já trabalhou também do outro lado. Ele disse a Paulo, entre na cidade, porque você vai saber lá o que você deve fazer. E o Senhor disse a Ananias, é assim que o Senhor faz, ele trabalha dos dois lados da linha. Então, a obediência e a fé do discípulo Ananias. Ele chega lá, depois de 3 dias o apóstolo Paulo não está vendo nada, não comendo nada, mas ele estava vendo tudo na verdade. Ele enxergava tudo, tudo. O seu mundo interior se abriu. O seu mundo interior. Aqueles 3 dias foram dias de luz intensa na presença de Deus. O Senhor disse, haja luz. E no mundo do apóstolo Paulo houve luz. A religião caiu por terra, ele diz, é esterco. Comparado o conhecimento de Cristo ao conhecimento que eu aprendi, é o sol e a vela. Eu descarto a vela e fico com o sol. Esta é a comparação. Este é o absurdo do Evangelho. E ali diz a palavra de Deus que a obediência e a fé do discípulo Ananias fez com que ele chegasse naquela casa. E o interessante é que ele disse, irmão Saulo. Então a nossa obediência a Deus pode mudar o destino das pessoas. Já pensou? Eu gosto muito quando o pastor Charles Swindoll, ele diz o seguinte, se não fosse Ananias, será que nós teríamos o apóstolo Paulo? Será que nós teríamos o apóstolo Paulo? Então o Senhor Jesus, ele me enviou, disse Ananias. Olha só, então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, irmão, olha só, aquele que antes perseguia é chamado de irmão. Irmão, é da família. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. E aí, amados, o apóstolo Paulo agora, aquele homem que antes perseguia, né, este homem agora está se colocando na presença de Deus. E ele quer, logo, o que é que ele quer? Depois que ele se converte, gente, ele quer pregar o Evangelho. Interessante, né? É o que nós fazemos hoje também. Com toda a falta de preparação, né, com toda a falta de discipulado, nós já queremos nos levantar para ensinar. E aí é o erro onde nós vamos mostrar, né, que o Senhor Deus, quando Ele nos chama, necessariamente todos os cristãos precisam passar pela rota
obrigatória, que é o deserto. E nós vamos, na próxima lição, estudar justamente sobre isso, sobre o preparo de Deus na vida dos seus servos. Ele chamou Paulo? Chamou. Separou? Separou. Mas o vaso não está preparado. É um vaso escolhido? É, mas não é um vaso preparado. Então, olha só o que acontece. Presta atenção. Veja só. A Bíblia diz que logo quando ele se converteu, ele foi para perseguir. Aí no sábado seguinte, quando os judeus estão lá reunidos, olha o que acontece. Não demorou, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, não demorou, começou a pregar. Ah, Paulo, você vai entender que não é assim não. Não é no seu tempo não. Você pensa que o seu currículo, você pensa que os seus diplomas, você pensa que os seus troféus, você pensa que a sua curricularidade te respalda para pregar o evangelho, o currículo da religião? Não, Paulo. Tem pressa, né, de pregar, né? Pois eu não tenho pressa de te usar, não. Vou te mandar para o deserto. Então, espero você no próximo estudo. Deus te abençoe. Um grande abraço. Seminário, sejam meus imitadores. Igreja Bairro Central, Feira de Santana.